Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber Werneck e esse é o programa Análise Direta, que sempre traz um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, está aqui ao meu lado a Betânia Farias, ela que é psicóloga e também escritora infantil, especializada em psicologia para a família, para pais, filhos e todo mundo que faz parte de um lar, que faz parte dessas relações. Nós vamos falar muito sobre isso no programa de hoje. Acompanhe. Doutora Betânia, aqui ao meu lado, primeiro queria agradecer a sua gentileza, de aceitar nosso convite e vir falar desse tema que interessa para todo mundo, especialmente nessa pandemia, doutora? Quando as pessoas tiveram que ficar mais em casa, essas relações vieram mais à tona, tanto os problemas quanto as coisas boas. Então, agradeço primeiramente a sua participação no nosso programa. Agradeço também o convite, a oportunidade de falar desse tema que é tão importante, que deve ser sempre muito falado. Legal. Agora, retomando o assunto pandemia, como profissional, como especialista e pesquisadora especialmente dessa área, o que você observou nessa pandemia? O que ela deixa, primeiro, para as crianças que estão vivendo, privadas até de brincar com os alunos, privadas de ir à escola? Como tem sido a influência da pandemia para a criança, primeiramente? A gente observa nas crianças, as pesquisas dizem isso e a observação do cotidiano diz isso, que todos os sentimentos que acometem um adulto também acontecem com a criança. Então, a gente observa muito ansiedade, as crianças não estão muito entendendo por que os pais estão ali, mas não estão disponíveis, Vem a questão escolar, dificuldade de concentração, porque eles estão no ambiente doméstico. Então, ambiente doméstico é sinônimo de ficar mais relaxado, de brincar e não de seguir uma rotina escolar. Então, tem muita dificuldade em seguir essa rotina escolar dentro de casa, seguir a rotina escolar por meio da tecnologia, que também até para a gente é um pouco difícil, Então, para eles, administrar tudo isso, os pais estão ali, mas estão ocupados. Então, as crianças vão passando por uma variação de comportamento, Vai da ansiedade, a não entender muito bem o que está acontecendo. A gente veio de um período longo, uma pandemia muito longa, Então, houve também, lá no início a gente observava um comportamento, ao longo da pandemia foi se alterando. Agora a gente já observa algumas outras questões que começam a inquietar e outras que já estão mais adaptadas. Então, é um processo longo e a gente precisou ir observando fase a fase, tanto em cada família quanto como um todo, A pandemia como um todo, o que ela foi gerando nessas fases. Então, vai de ansiedade, estresse, falta de concentração, desejo mesmo de sair dessa situação, porque é uma situação de instabilidade, a gente não consegue prever nada, Então, fica muito confuso para todos. E como o adulto é quem vai ajudar a regular isso para a criança, também fica muito confuso, porque a gente também está meio perdido, Os adultos também estão meio perdidos. Acho que o ponto de partida da sua análise já foi muito legal. Tudo que afeta o adulto afeta a criança. As reações são as mesmas, como você disse, a ansiedade, por exemplo. Agora, o jeito de assimilar, a imaturidade, que é a diferença entre as fases, faz muita diferença na hora de assimilar esse momento de exceção, esse momento incomum. Certamente, Kleber. E isso é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de cuidado infantil. Porque uma coisa é eu e você, adultos, sermos expostos a uma situação, a gente já tem certos recursos para lidar com isso, espera-se que tenha. Uma criança, ela tem muito menos. Quanto menor a criança, mais ela vai precisar de um adulto que ajude a entender a realidade, a modular comportamentos, a fazer o que a gente chama de regulação dessas questões todas. Se é um adulto que também está muito afetado por isso, a criança fica com uma dificuldade muito maior. Você falou no início que a pandemia tem descortinado aí uma série de conflitos e questões difíceis, mas também vai ajudando as pessoas a desenvolverem uma coisa que a gente chama de resiliência. Que legal. Toda situação muito difícil acaba de alguma forma gerando ali oportunidades da gente se desenvolver. E tem uma coisa muito bonita que a gente tem observado, apesar de ser trágico e de ser muito difícil, tem uma coisa bonita que a gente tem observado, é que as famílias, algumas têm conseguido desenvolver isso, resiliência, companheirismo, enfrentar ali pais e filhos procurando sair dessa situação. Então, tem esses lados todos, numa situação muito difícil como essa, esses lados todos que a gente observa, analisa e ajuda a construir junto, tanto na dificuldade quanto na construção de resiliência e de aspectos positivos, Gostei muito desse tom otimista que você deu perante o problema. Claro, o problema existe,
você não negou em nenhum momento, e até a tristeza desse momento. Porém, há uma máxima que toda crise é uma oportunidade. E agora também para as famílias, né, doutora? Acho que quanto mais a gente é cercado de cuidados, do ponto de vista macro, né, ao ponto de vista micro, né, dentro das casas, no ambiente social, as instituições sociais, quanto mais isso vai sendo cerceado de cuidado, mais a gente tem condições de passar por uma experiência difícil sem grandes danos, né? É sim uma situação triste, grave, gravíssima, e que a gente precisa cuidar muito bem. Mas, olhando para dentro das famílias e para o movimento também coletivo, existe sim uma oportunidade da gente repensar muitas coisas. E existe a oportunidade de repensar o tipo de cuidado que você está oferecendo, como é que você está vivendo o tempo em família. Então, esse é um aspecto positivo. Existem outros, como você mesmo falou, graves, né? Complicados. Mas a gente vai colhendo de todos os lados para fazer o possível. Correto. E você falou em cercar de cuidados, tomar os cuidados. E agora, nesse primeiro momento, nossa conversa está sendo do ponto de vista da criança. Então, quais os cuidados que você acha principais? É claro, cada situação é uma situação, a situação é complexa, mas em linhas gerais, o que você diria para os pais em relação aos cuidados emocionais, psicológicos, principais que devem ser dispensados aos filhos, às crianças nesse momento? Sabe, tem uma coisa que a gente sempre fala quando a gente trabalha com famílias e quando a gente orienta profissionais que trabalham com crianças, que tudo que nós somos hoje enquanto adultos é resultado, em parte, do cuidado que a gente teve. Então, cuidar é, antes de mais nada, observar. Isso parece uma coisa boba e corriqueira, mas é disso que a gente parte. Todo cuidado deve partir da observação. Um cuidado que a gente chama de cuidado sensível não é o cuidado que eu faço o que eu acho que é certo somente. É um cuidado que eu olho para essa criança e vejo a necessidade que ela tem. Por exemplo, uma criança que está agora na pandemia fazendo as atividades escolares muito bem, eu não preciso criar uma questão em torno disso. Ela está lá se organizando. Legal. Agora, se ela está apresentando algum comportamento emocional diferenciado, uma irritação maior, se ela está se mostrando... Por exemplo, crianças que ficaram doentes nesse período, doentes repetidas vezes. Então, esse é um comportamento que você precisa observar para atender essa necessidade. Precisa mais de orientação, precisa mais de carinho, né? Precisa mais de uma organização prática que sente junto, que faça a lição. Então, o cuidado sensível que a gente fala é isso. O adulto perceber, observar. E parece muito simples, Cleber, mas não é. Não. No comportamento, nosso comportamento cotidiano, a gente vai levando. E às vezes, exatamente por isso, porque a gente não observa, não dá a importância a cada detalhe, é que algumas coisas se perdem. Você tocou num ponto muito importante. Talvez esses problemas psicológicos, emocionais, sejam os mais difíceis de serem tratados, porque são os mais difíceis de serem detectados. Usando um exemplo bem grosseiro, quando a gente quebra um braço, a gente vai sentir a dor e vai logo engessar, adotar um procedimento de cura necessário. Agora, esse psicológico, muitas vezes as pessoas convivem, se acostumam e têm dificuldade para identificar, né? Sabe, às vezes a gente vai observando e percebe que quando a gente fala de psicológico, as pessoas tendem a falar assim, o que é isso, né? Eu conversando aqui com você é um ato psicológico. Sim. Eu na rua andando e olhando o mundo é um ato psicológico. Então, as pessoas, quando a gente fala de uma questão psicológica, às vezes as pessoas falam, mas é depressão, a criança está com síndrome do pânico, a criança tem o quê? Todo o comportamento faz parte de um conjunto de atitudes psicológicas. E, às vezes, é uma irritação maior. Pode ser uma coisa pontual daquele dia, mas se eu observo e falo, meu filho está irritado hoje. Amanhã passou a irritação. Agora, se é uma irritação que persiste, uma tristeza que persiste, ou uma desmotivação que persiste, as crianças sofrem. Como você disse, a gente falou aqui, as crianças passam pelos processos que nós passamos. Só que numa dimensão diferente, porque ainda são imaturas, porque o cérebro ainda não desenvolveu certas áreas, mas passam por todos esses sentimentos, por todas essas emoções. E se a gente observa no cuidado cotidiano, de fato, a gente consegue diferenciar se é uma tristeza momentânea, uma irritação de um dia, sei lá, porque quebrou um brinquedo, ou se é alguma coisa que vai se repetindo e se tornando um padrão. Se a gente detecta antes, a gente cuida para que isso não se torne uma coisa permanente, uma coisa mais intensa no futuro.
É um alerta que você faz. Nesse momento que as pessoas estão usando tanto álcool em gel, não saem de casa sem máscara e outros cuidados em relação à pandemia, talvez não falte também a mesma atenção com esse lado, esse aspecto psicológico, também ter cuidado com isso e até procurar profissionais como você? É por isso que as instituições de cuidado com saúde mental, né, os conselhos de psicologia, os órgãos ligados à saúde mental, eles têm alertado muito, porque se tem o risco, é óbvio, né, o risco de contaminação física da doença, do adoecimento, mas também tem um outro risco que é o que a gente chama de contaminação psíquica, que é esse adoecimento, é esse estado que a própria situação traz, né? A própria situação gera uma ansiedade maior. E você fica exposto a isso durante 1 mês, 2, 3, né? Isso pode ir para algumas pessoas sendo muito forte, muito insuportável. Tem muitas pessoas tendo crise de pânico, entrando em depressão. Outras pessoas, como eu falei antes, desenvolvem competências positivas. Mas existe sim o adoecimento psíquico no meio disso tudo, que vem, claro. Não posso esquecer a máscara, não posso esquecer de passar o álcool gel, não posso esquecer que em certos lugares eu tenho que sair olhando o que eu toco. Tudo isso é um estado de tensão. E sempre que o cérebro da gente fica em estado de tensão permanente, é estresse e pode vir o adoecimento. Pode vir. E particularmente, como tem sido a procura pelo seu trabalho nessa pandemia? As pessoas têm se atentado a essa necessidade? Como você tem visto a demanda, você na sua amostragem pessoal? Tem uma demanda crescente. Tem o que a gente chama de uma demanda que não recebe esse auxílio. A gente fala de pessoas, tem um número avassalador da população que não chega nas clínicas. Porque a gente não tem pessoas o suficiente para atender, outro porque algumas pessoas estão em estados, em lugares muito afastados, então hoje a gente está fazendo atendimento remoto. Em algumas áreas, né, não tem como a gente fazer esse atendimento. E em outras, ainda que tivesse, esse atendimento não aconteceria porque não tem serviço suficiente. Então, aumenta sim, os consultórios de psicologia, de psiquiatria estão todos muito sobrecarregados, os profissionais sim estão trabalhando muito, mas numa situação global e grave como essa, tem muitas pessoas sofrendo sem atendimento, sem conseguir, né, uma assistência adequada. Então, isso também é muito preocupante, porque a gente não sabe até quando vai, a gente não sabe até quando essa resiliência das pessoas consegue dar conta. Então, de fato, a gente está diante de uma situação grave, do ponto de vista físico e psicológico, social, enfim. E no meio de todo esse contexto, a principal pergunta que se faz hoje em relação às crianças, a principal dúvida é em relação ao retorno ou não das aulas presidenciais. Há um grande debate na sociedade. E a pergunta que eu quero deixar aqui para a doutora Betânia é se ela, particularmente, agora do ponto de vista psicológico, da área dela, é a favor ou contra ao retorno das aulas presenciais. Mas isso a doutora vai responder no próximo bloco. Não perca. Nós voltamos aqui ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta. E hoje aqui nós temos como convidado ao meu lado a doutora Betânia Farias, que é psicóloga, especialista em psicologia e em atendimento das relações familiares, crianças, pais, enfim, todo mundo que envolve, que está presente nesse universo. Todos nós, né, afinal, fazemos parte de uma família, né, doutora? E no intervalo, antes do intervalo, né, no final do último bloco, eu deixei uma pergunta no ar. Hoje o grande debate na sociedade, quando se fala em crianças, é em relação ao retorno das aulas presenciais. Inclusive, recentemente, um grupo de pediatras lançou um manifesto público defendendo o retorno das aulas presenciais, alegando que essa lacuna pode causar prejuízo para as crianças que ainda estão em formação de caráter e formação também intelectual. Eu queria saber do seu ponto de vista, você que é pesquisadora também, além de ser psicóloga, ter esse atendimento particular. Você defende, você é a favor ou contra o retorno das aulas presenciais nesse momento? Esse é um tema bem polêmico e eu não sou muito adepta de generalizações.
né? Eu acho que toda situação requer que a gente faça avaliações e que analise contextos. Nós somos um país enorme, com situações muito diversas. Eu acho que é um pouco de ingenuidade também a gente achar que a gente vai sair dessa situação toda sem prejuízo. Sairemos dessa situação, quando sairmos, com prejuízos. Não tem como não. Sairemos com muitos ganhos, mas sairemos com prejuízos. Então, as crianças estão em casa e elas estão tendo a educação da forma que é possível. Talvez a gente nunca tenha tido uma educação ideal, né, num país desse tamanho, com todos os problemas. Mas a gente não tem uma situação ideal em nenhuma das dimensões de uma família nesse momento. Então, haverão prejuízos. Eu acho que a gente precisa analisar muito o contexto, cada situação. Tem situações onde voltar às aulas presenciais, com todos os cuidados que estão sendo, todas as orientações, acho que vai ser possível um teste, ver o que acontece. Mas a gente precisa pensar também que a realidade do Brasil não é a realidade de São Paulo. A realidade do Brasil é uma realidade ampla, com cidades muito pobres, com situações onde as crianças... É claro, os pais são cansados, os professores também de dar aula remotamente. A sociedade está cansada de tudo isso. Só que eu acho que quando a gente fala assim, vamos fazer um manifesto ou qualquer coisa para que aconteça um movimento geral, a gente coloca como se tivesse uma saída para todos. E nesse momento não tem uma saída para todos. E eu acho que pela dimensão toda do país também, cada situação, cada cidade vai sendo responsável por criar medidas possíveis. Cada família também. E a gente precisa, nessa situação toda, ter essa clareza. Daqui a pouco a gente precisa ir voltando sim, tomando muitos cuidados, voltando, recuperando algumas situações para que as crianças voltem, tenham o acompanhamento escolar mais adequado. Mas, de novo, generalizações para mim são coisas complicadas, elas quase sempre caem num equívoco. Eu gostei muito da personalidade, da maturidade, quando a senhora falou, vamos sair com prejuízo. Parece que a sociedade está evitando falar isso. Tá, um cuidado remediando, mas assumir esse prejuízo e, na verdade, dividir entre todos esse prejuízo é um mérito. Eu gostei muito quando você falou isso. Eu posso só acrescentar uma coisa? Claro, fica à vontade. Quando eu falo sairemos com prejuízo, não é uma visão pessimista e condenatória. Muito pelo contrário. Sairemos com muitas coisas, com muitos prejuízos, mas sairemos também com, pelo menos, a proposta de pensar certas coisas e com tudo que a gente construiu de resiliência, de repensar a vida, de repensar aquilo que faz sentido. Então, admitir que a gente teve prejuízo é o primeiro passo para a gente construir alguma coisa. Eu acho que a gente fala de negação na clínica psicológica, é uma negação que a gente acha que não vai ter prejuízo, a gente já teve, continua tendo e terá até o final. Não, mas você deixou bem claro, você fez essa ponderação. Agora, não é pessimista, na minha avaliação é realista. Há uma grande diferença entre pessimista e realista. Eu acho que a sua avaliação foi realista, porque também ponderou os ganhos que esse momento vai ter. Agora, com relação a essa parte, há o risco de alguns prejuízos, já que a criança está em formação, desse momento, terem sequelas para uma vida toda? Olha, uma criança em formação, ela tem períodos cruciais para receber determinados tipos de cuidados. Informações, por exemplo. Informação. No entanto, as crianças também têm uma coisa, todos nós temos, mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem menos, né? Uma coisa chamada plasticidade neuronal, que é a capacidade que o teu cérebro tem de aprender, de uma forma bem en passant, assim, de se reinventar. De ser maleável. De ser maleável. Então, as crianças terão esse ano complicado, né? Ainda está terminando, então terminaremos esse ano de uma forma complicada. É claro que, do ponto de vista do aprendizado, algumas crianças perderam algumas informações, ganharam outras, mas tudo isso pode ir sendo recuperado à medida que as crianças voltarem para a escola, que se repensar um sistema de educação, que já precisaria ter sido repensado em algumas coisas faz tempo, né? Então, toda essa reinvenção faz com que a criança recupere, com que ela construa novas pontes. As crianças também têm jeitos de aprender que não são só advindos da sala de aula. Então, tem tudo isso. De novo, haverão prejuízos, mas a plasticidade neuronal, a capacidade criativa, o empenho social para rever essas questões, faz as crianças, recuperarem esse tempo perdido. Não só as crianças, a gente também. Mas é importante que a gente tenha esse olhar acolhedor. Não adianta voltar para a escola no próximo ano e achar que esse ano
as crianças saíram todas, porque elas vão... Eu não sei ainda como vai ficar tudo isso, não sei se terá reprovação. A gente está no meio de uma situação complicada. As crianças saíram e a gente vai precisar ver como que cada uma está. Será que elas conseguiram reter o conhecimento que foi passado? Será que a internet deu conta de transmitir uma mensagem de ensino profunda? Não sei. Para todos, não, né? De novo, generalização. Para todos, não. Mas será que foi possível para alguns? Será que para esses que tiveram prejuízos, a gente vai conseguir ter na escola presencial uma recuperação? Vai ser complexo o próximo ano. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter noção. Legal. E por falar em crianças, né, a gente está falando tanto sobre crianças, você é autora de 2 livros infantis. E eu queria que você comentasse o primeiro, A Fazenda de Sonhos. É a Fazedora. É o Fazedor. Fazedora, Ah, isso. é o Fazedor. Fazedora de sonhos. A gente está num período duro da vida, né? Essa pandemia. E tem uma dimensão da nossa vida, do nosso mundo psíquico, que sobrevive quando a gente imagina, quando a gente sonha, quando a gente faz expectativas para o futuro, faz planos. Então, Fazedora de Sonhos é uma brincadeira de uma situação onde 2 pessoas se pegam nessa reflexão. Como é que está a minha vida? Quais são meus sonhos? Por que meus sonhos sumiram? Tem uma relação de amizade. Eu acho que as relações de amizade são muito... são promovedoras de sonhos, né? Então, o livro fala um pouco disso, de superação de dor, de encontro humano. A gente precisa sonhar, mesmo num tempo de pandemia, onde fica tão difícil, mas a gente precisa disso. E não é um sonho romântico somente, é aquele sonho que você imagina, reúne informação em torno e reúne força para fazer esse sonho, do tamanho que ele for, se tornar real no possível, naquilo que é possível. Agora, como esse assunto, né, tão complexo, tão profundo, é contado de uma forma simples, infantil? Olha, o livro ele é pensado para um público infanto-juvenil. Infanto-juvenil, legal. Como contadora de história, e eu gosto de dizer que eu sou contadora de história mais do que escritora, eu gosto de pensar que numa linguagem adequada, a gente pode falar de qualquer coisa para qualquer pessoa. Então, é claro que se eu for pegar o livro do jeito que ele está escrito e ler para uma criança de 1 ano e meio, ela vai falar, pô, o que é que você está falando, né? Mas eu posso contar para uma criança de 1 ano e meio sobre sonhos, na linguagem daquela criança, com os brinquedos daquela criança. Eu posso contar sobre sonhos para uma senhora idosa, para um senhor idoso, com uma linguagem dentro daquele contexto daquela pessoa. Então, eu acho que essas coisas, dá para se falar, essas e outras, dá para a gente falar com qualquer pessoa. É só prestar atenção como a gente está se comunicando, o que está acontecendo nessa troca. Adaptar. E o outro também é Conversa com a Chuva. Esse eu não errei, é Conversa com a Chuva mesmo. Conversa com a Chuva. Fala um pouquinho desse aí pra gente também. Esse livro, ele é um poeminha, um poema brincado, assim, que conta a história de não tem um personagem específico, mas é uma narrativa em torno do enfrentamento do medo. Eu, você e o resto da humanidade, a gente tem um pouco mais de medo, ainda que não seja um medo paralisante, a gente tem receio de alguma coisa. E se não sentiu até hoje, vai sentir em algum momento, certamente, né? Esse receio pode se transformar no medo paralisante ou num exercício de enfrentamento. E esse livro fala um pouco disso. Conversa com a Chuva o que essa chuva me provoca? A chuva tem um barulho, a chuva tem um movimento, a chuva causa tragédias, a gente mora em São Paulo, a gente sabe, né? Outras pessoas também. Mas tem uma conversa que eu posso ter com esse elemento qualquer que me provoque medo, que vai gerando alguma aproximação, e nesse processo de aproximação eu posso ir desconstruindo. O medo é grande? Mas ele pode não me dominar. O medo ainda é forte, mas eu posso fazer certas coisas. Ainda sinto um pouco de medo, mas eu posso ir enfrentar. E aí você vai vivendo. E em forma de poema? É um poeminha, simples, mas é um poema. Você lembra um trecho para você citar para a gente aqui? Deixa eu ver se eu lembro, hein? Tá. Agora... Te peguei de surpresa agora. Vamos... Querida, lá vem a chuva. Não adianta se assustar. Se ela chega, ela também vai passar. Então, ouça como eu faço, mas descubra você seu jeito. Porque a chuva, quando cai, remetendo a barulho, faz um eco em cada peito. Então, é mais ou menos isso.
Encantador. Gostei da atuação também. Você que falou que é uma contadora de história. Eu falei que eu sou contadora de história, então você me provoca a contadora de história gostei, agora. A interpretação, tudo muito bem, parabéns. Gostei muito. Agora, tudo isso tem um objetivo, né? O seu trabalho, eu pesquisei um pouco, você enfatiza muito o fortalecimento da personalidade, né? Eu acho essa uma das coisas mais bonitas que existem. E quando eu falo de fortalecimento da personalidade, não é essa coisa de se tornar um super-herói, não é essa coisa de sair pelo mundo batendo as coisas no peito e dizer, eu aqui. Cada um de nós tem um potencial, pequeno, grande, médio, enfim, cada um de nós tem um potencial. Quanto mais apropriada eu estiver do meu potencial, mais eu consigo realizá-lo no mundo. Mais eu consigo me realizar e ser útil para o coletivo. Então, o fortalecimento da personalidade é também eu reconhecer aquilo em mim que está subdesenvolvido. Tem uma coisinha aqui em mim que não está desenvolvida, ou tem algo em mim que não é positivo, cada um de nós tem os seus aspectos que não são positivos. Então, o fortalecimento da personalidade é você olhar para tudo isso e objetivar a sua vida. Colocar isso num plano que seja possível viver minimamente apaziguado com quem você é. E realizar algo no mundo que seja minimamente realizador para você em respeito a toda essa coletividade, a todos esses outros que fazem parte do mundo junto com a gente. Muito legal. Bom, o segundo bloco está chegando ao final agora e nós deixamos para o terceiro e último bloco o assunto maternidade. Falar das mães, do comportamento das mães, especialmente as gestantes. A doutora tem um trabalho muito rico e muito específico sobre isso e vai falar bastante para a gente no terceiro e último bloco. Não perca. Nós voltamos aqui no estúdio da RIT TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta, que é transmitido para todo o Brasil e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E para que essas imagens cheguem à sua casa, cheguem ao seu celular, ao seu computador, ao trabalho de toda uma equipe que está por trás dessa operação. E eu quero citar aqui o nome de algumas pessoas que fazem parte desse trabalho. Fazem parte aqui da nossa equipe hoje, trabalhando com a gente na cenotécnica, o Ivan Piton, o Valmir Martins, o José Messias. A direção de imagens é do Adailson Oliveira e a edição de imagens, Abimael Anderson, Alexandre Moreira, Alfredo Castro, Igor Celestino, Nicolas Ribeiro e Roberley Ferreira. E também um abraço especial, um agradecimento aqui para a nossa maquiadora, a Danúbia Vidal. Quero agradecer a todos vocês e os que eu não citei o nome dessa vez também por participar dessa equipe e ajudar muito no meu trabalho. Mas apesar de todos esses nomes, o nome mais importante hoje está aqui do meu lado, que é a doutora Betânia Faria, psicóloga e escritora infantil. Falou muito sobre os livros, citou até um poema que me deixou emocionado particularmente com o jeito que você contou a história. E você estava falando fora do ar, agora eu quero dividir com todos os telespectadores essa história, essa formação em histórias, em contar histórias. Começou muito cedo, né? Seu pai lá, quando você era uma criança ainda. Conta para todo mundo agora essa história. É emocionante para mim também. Eu gosto muito dessa tradição de história contada. Né? Ao longo dos séculos, essa história de histórias narradas nessa tradição, ela é forte, ela é bonita, ela é construtiva na personalidade de muitos grupos. E eu tive isso de uma forma muito natural. Né? O meu pai era semiletrado, ele não lia tanto, mas ele contava a história. Então, ele contava histórias inventadas por ele, histórias de assombração, histórias, sei lá, né? Ele trazia de algum lugar. E eu sempre gostei muito de ouvir, sempre gostei muito de imaginar. Eu acho que essa função imaginativa, para mim, é uma coisa importante da minha personalidade. E estimular também, né? Estimular a imaginação, né? Então, a partir do momento que a gente ouve, né? E quando a gente fala de cuidado infantil e de elementos do cuidado infantil, a gente também está falando disso. Os nossos pais
fazem modelos para a gente, né? Então, ouvir o meu pai contando história foi também um jeito de internalizar. É claro que se eu tivesse, sei lá, se eu como pessoa não fosse tão ligada a isso, não teria desenvolvido tanto esse gosto, mas eu tinha a minha potência de gostar de história, meu pai estava lá contando história e aí se desenvolveu essa coisa de brincar, de contar história, que eu adoro. Agora, esse primeiro contato, esse contato na infância, mas até um pouco antes, logo depois do nascimento, é uma das teses que você estuda, que você é especialista, né? Queria que você falasse do seu trabalho e da importância desse momento na vida. Hoje já existem muitas pesquisas, Kleber, que falam até de um nível de informação, tanto do ponto de vista emocional, quanto do desenvolvimento do cérebro, né, desenvolvimento neuronal, que vai desde a gestação. Já se falou disso há muito tempo, desde muito tempo se fala, mas assim como hoje a gente tem exame de raio-x que consegue ver o que está acontecendo, sei lá, dentro do nosso corpo, os exames hoje, as técnicas de neurociências, elas mostram muitas coisas que acontecem com o cérebro no desenvolvimento, desde a gestação, e no primeiro ano tem crescido muito o número de pesquisas mostrando o que cada fator do cuidado infantil impacta no desenvolvimento da criança. Então, não é algo, às vezes a gente fala de cuidado infantil, falam de novo, mas a gente já sabe, porque isso é corriqueiro. Se cuida de criança desde que nasceu a primeira criança. Mas isso não quer dizer que não tenham técnicas novas, que as informações não se atualizem. E tem muita informação mostrando que o cuidado que a gente oferece impacta o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, as habilidades sociais que são tão importantes para a gente estar aqui agora, para todos nós estarmos no mundo. Então, tem uma importância fundamental isso e é uma área indispensável de estudo, de pesquisa e de intervenção. E fundamental para a vida toda, né? Para a vida toda. O legado que ela vai deixar é imprescindível, né? Sim, sim. Correto. Agora, dentro desse momento também, tem um tema que vem sendo citado cada vez mais e você tem estudado, tem se especializado nesse assunto. Como você me falou antes, não chega a ser uma pesquisa, mas é um comportamento que você tem observado, que é a dificuldade que algumas mães têm enfrentado na hora de amamentar o bebê. Se não me engano, o termo que você usa é perturbação na amamentação, Sim, é isso? Quando a gente observa e quando a gente fala de amamentação, a amamentação é um dos fatores, né, presentes no cuidado infantil inicial, né, um dos fatores. Então, quando a gente olha para esse fator que é fundamental, do ponto de vista físico e psicológico, porque um bebê que não come, ele não sobrevive, certo? Sim. Ele pode até não ser amamentado ao seio, mas ele precisa se alimentar. Então, existe um componente do comportamento materno em relação à amamentação, que é o ato de doação. Eu estou aqui, eu estou disponível. Sendo fácil, sendo difícil, acordar de noite, o bebê que chora, o seio que está machucado, enfim, uma série de componentes dessa situação toda. Para algumas mulheres, ainda que não seja tão fácil, existe uma predisposição maior e existe uma entrega maior para isso. Outras mulheres, isso não é defeito da mulher, né? Não é uma coisa ruim da mulher. Outras mulheres vão desenvolvendo um componente que a gente chama de, dentro desse aspecto comportamental todo, de perturbação da amamentação, que é quando existe um movimento emocional contrário ao ato de amamentar. Às vezes ele surge por um período grande de amamentação, sei lá, uma mulher que amamentou durante 6 meses já começa a ficar cansada daquilo, né? O bebê já está demandando outras coisas. Às vezes pode acontecer por uma rede de apoio muito falha, onde a mulher se sente muito sozinha. O trabalho, as pessoas se pararem para observar um pouco uma mulher cuidando de um bebê recém-nascido, é muito trabalhoso. Então, esse trabalho também cansa. Depois de 6 meses que você está amamentando um bebê, acordando à noite, cuidando das outras coisas, porque não é só o bebê que existe na vida de uma pessoa, né? Existem outras coisas. Então, tudo isso, cansaço físico, dificuldade de expor as emoções, ou até mesmo um ambiente que não acolhe as emoções, ainda que não seja uma dificuldade da mulher, né? Então, existem vários fatores que vão colaborando para esse comportamento que é contrário ao ato de amamentar e que pode, em algumas situações, gerar, sim, um adoecimento e aparecer em adoecimentos psicológicos mais intensos, né? E a gente conversava antes de começar a gravação e a gente falava sobre uma certa romantização desse momento, que a sociedade acha lindo, maravilhoso, realmente é muito bonito. Porém, essa romantização acaba se tornando um peso para a mulher,
que quando ela se depara com essa dificuldade que você descreveu tão bem agora, ela pode até se sentir culpada por não estar dando conta do recado, por não estar exercendo a função que a natureza deu para ela enquanto mamífero. É interessante que o psiquismo humano caminha por polos, né? E em determinadas coisas ou a gente idealiza demais, romantiza demais ou demoniza demais. Então, de fato, a amamentação é um ato bonito, importantíssimo do ponto de vista da saúde infantil, do ponto de vista emocional. É bonito, sim, mas é também trabalhoso. É também difícil e às vezes é incompatível com o comportamento, com a predisposição de uma mulher. E ela não se torna uma mãe ruim e péssima e uma pessoa horrível porque ela não quer amamentar ou porque ela não pode. Porque tem também situações em que a mulher não consegue. A produção de leite é baixa, claro, existe toda uma discussão em torno disso, mas existem situações que desfavorecem a produção. Você precisa fazer um trabalho, você precisa investir, às vezes são horas de investimento para você conseguir amamentar. É um trabalho que vale a pena? A gente tem que perguntar para cada mulher. Você quer? Vale a pena para você? Dentro de todo o teu quadro mental, cabe isso? E se essa mulher disser para a gente, olha, não cabe, não consigo, não quero, a gente precisa acolher e validar. Porque existem muitas outras formas de se dar carinho e de se acolher um bebê e se desenvolver a personalidade e as competências mentais, que não só via amamentação, ainda que, eu acho que isso é indiscutível, a importância da amamentação, né? É indiscutível. Mas a gente também não pode olhar as coisas só de um ponto. É bonito, não é para a gente romantizar e achar que todo mundo vai dar conta, que não tem problema em torno disso, que não tem cansaço, porque tem. E quando a gente traz cada componente do comportamento humano, cada aspecto da vida psicológica, quando a gente traz para uma vivência real, aí a gente consegue olhar e falar, é possível para essa mulher, para essa dupla mãe-bebê, não é possível para essa, é possível para essa desde que a gente cuide, que a gente incentive, enfim. De novo, generalizações são complicadas, não dá para idealizar e romantizar totalmente, nem para demonizar. É uma experiência humana, e enquanto experiência humana, vai ter tudo que a experiência humana tem. Ou seja, o que você propõe é um equilíbrio maior, principalmente considerando agora a nova realidade da mulher hoje em dia. A mulher moderna hoje tem outras várias funções, outros vários comprometimentos que podem influenciar nesse ato. Sim, eu gosto desse termo escuta, dar escuta, sabe? A gente precisa ouvir o que cada pessoa tem a dizer sobre isso. E, de fato, as mulheres estão muito mais ocupadas hoje do que ocupadas nesse sentido de ter uma variedade de atividades, né? A mulher sempre foi muito ocupada, né? Ocupada com as coisas da casa, ocupada depois de um período no século, ocupada com o início dessa transição para o trabalho. Hoje em dia as mulheres trabalham muito, a maioria, né? Fora de casa e em casa também. Então tudo isso a gente precisa olhar e avaliar com cada uma. Esses aspectos todos precisam ser ouvidos antes de qualquer coisa. Se eu falei lá atrás da importância da observação para a gente poder falar qualquer coisa sobre desenvolvimento infantil, isso também serve para os adultos. Primeiro eu observo o que está acontecendo aqui entre essa mulher e esse bebê. O que está acontecendo nessa família, nessa cultura familiar. Existe também uma história de uma família que é muito anterior àquele núcleo, né? Então é complexo tudo isso. Tem uma parte que é bonita e é potente, mas precisa de honestidade. A gente é humano vivendo e descobrindo como é que se vive. Bom, a gente começou falando das crianças, passou pelas mães e agora eu quero estender a conversa para outros membros da família. Um dos assuntos que eu vi você comentar na internet, na pesquisa que eu fiz sobre você, é sobre conhecer pessoas pelas redes sociais, pela internet, começar relacionamentos de forma virtual. E você faz um alerta, você faz também alguns adendos importantes sobre essas práticas, né? Quando a gente fala, hoje é a internet, e é interessante a gente pensar na internet em tempo de pandemia, né? Porque hoje, sem a internet, a gente não teria muitas coisas. A gente não teria escola funcionando, a gente não teria atendimento médico e não teria também, em grande parte, relacionamentos. Quando eu ligo para um parente que mora lá na outra cidade ou na rua de trás pela internet, é um relacionamento. Os relacionamentos humanos, inclusive os relacionamentos amorosos, eles precisam de um palco para ser ensinado, né? Pode ser o barzinho, pode ser um encontro de família, uma festa de casamento que eu conheci alguém, ou esse negócio chamado internet, né? Moderno e tal, com os aplicativos todos. E muitas pessoas se conhecem por meio desses aplicativos. Não dá para dizer que todas as pessoas que estão no aplicativo tenham boas intenções e sejam pessoas super envolvidas em desenvolver relações positivas.
Assim como não dá para dizer que num ambiente onde as trocas são presenciais, todas as pessoas estão bem intencionadas. Não dá para dizer isso. Dá para dizer que no ambiente virtual você precisa ter cuidados específicos. Correto. Porque a pessoa se apresenta de uma forma que pode não ser e isso é importante, pode não ser nem a cara dela, né? Ela pode colocar uma foto de outra pessoa, pode desenvolver um texto que não é aquilo que é a conduta dela. Enganar mesmo, né? Enganar ou qualquer coisa nesse... As pessoas presencialmente também podem montar e montam personagens, também, né? É bem interessante então, essa comparação. O que é importante é a gente pensar que cada ambiente desenvolve a necessidade de você ter atitudes de cuidado específicas. Se eu conheci alguém, troquei ideia na internet, troquei foto ou qualquer coisa, eu vou marcar um encontro já na casa com essa pessoa? Ou eu vou marcar um encontro num ambiente aberto, onde tem outras pessoas, onde eu possa ter mais informação, captar mais sinais de que essa pessoa é uma pessoa bem intencionada? Acho que são cuidados para auto se preservar. Mas a gente precisa fazer isso também nos encontros presenciais. Então, da mesma forma que a gente falou da romantização e da demonização das situações, não dá para dizer que a internet é somente ruim. A internet é uma abertura também. Tem pessoas muito tímidas, inclusive, que precisam de alguma coisa para começar a se relacionar. Algumas pessoas mais tímidas têm se beneficiado desses aplicativos, porque vai por etapa, se aproxima, tem uma conversa, marca um encontro, então não é de todo ruim. Mas não é perfeito, como nada na vida. E precisa sim ter certos cuidados, especialmente porque é uma via muito fácil. Você encontra pessoas no aplicativo de qualquer lugar do mundo nesse momento. Correto. Né? Então, no barzinho você só encontra quem está ali, no restaurante, na festa dos amigos, enfim. Então, são cuidados específicos, especialmente num período onde a gente vê tanta violência escancarada, tanta violência contra a mulher, né? Que é uma coisa importante de se falar também. Então, precisa ter cuidados específicos, mas está aí, faz parte do nosso mundo, não dá para negar e a gente não vai retroceder lá à Idade da Pedra. A gente tem a internet, tem aplicativo de relacionamentos, então as pessoas vão usar isso. Tem que ter maturidade de aprender também como conviver nesse meio, né, doutora? Saber como conviver nesse meio, saber que algumas pessoas ainda se relacionam desenvolvendo relacionamentos do modo mais tradicional e outras pessoas se desenvolvem a partir disso. Vou entrar na internet, é o jeito que eu conheço pessoas. E ok, faz parte do mundo. Agora, se a gente pensa na preservação da saúde emocional e dos riscos físicos até, cada um precisa se cuidar, né? Cada um precisa atentar para os perigos de cada um desses ambientes, desses contextos todos. Né? Doutor, a conversa está tão agradável que o programa passou voando. Infelizmente, estamos chegando ao final aqui e eu quero reservar esses minutos que restam ainda para você deixar os seus contatos, suas redes sociais, enfim, como as pessoas podem fazer se quiserem entrar em contato. Aliás, eu tenho certeza que muita gente se interessou, porque é um assunto que envolve, de uma forma ou de outra, todo mundo. Todo mundo tem família, todo mundo tem relações e todo mundo precisa de um profissional ou uma profissional qualificada para ajudar a gente, né? Então, por favor, pode usar esses minutos finais para passar seus contatos. Se quiser fazer em formato de poema, fica à vontade também. Olha, eu vou começar no formato de poema dizendo assim, não é poema não, tô brincando. Tá. Eu sou uma pessoa que não uso muito redes sociais. Correto. Então, o contato que eu dou ainda é uma coisa antiga, as pessoas, hoje em dia os jovens até falam, ninguém fala mais por isso aí, né? Mas eu ainda dou o meu e-mail. Acho que é o melhor jeito. Escreve e-mail e vai... Perfeito. Então, o meu e-mail é betaniafarias@yahoo.com.br. As pessoas me encontram por lá, podem mandar e-mail, a gente responde, os atendimentos são marcados, lógico que a gente liga, quer saber de onde vêm essas pessoas e tudo mais, mas esse é o meio mais fácil de me encontrar, né? Eu atendo na Vila Mariana, em São Paulo, e a gente desenvolve um trabalho pensando nisso que você falou. O fortalecimento das nossas competências para enfrentar o mundo e essa noção de que, desde muito cedo na vida, a gente precisa ser cuidado, olhado, respeitado. Talvez assim a gente consiga passar melhor por uma pandemia, enfrentar melhor as diferenças sociais, se fortalecer como mulher, como homem na sociedade e, quem sabe, criar um mundo melhor, não é? Fala um pouquinho dos livros também, a gente vai colocar a imagem agora dos livros. Fala um pouquinho deles. Os livros, eles eram vendidos até recentemente em um site, o site está passando por transformação, então eles estão ainda fora de
de espaço de venda, eles voltam no início de 2021 numa plataforma para vendas que as pessoas podem encontrar na internet, pedir e recebem os pedidos. Os títulos? Os títulos têm uma primeira coleção, que são 5 livros, que falam sobre os 5 sentidos, num contexto de histórias também para criança pequena. Essa é uma coleção infantil, e tem mais esses 2, que são infanto-juvenis, esse que é o Fazedora de Sonhos, o outro que é o Poema, que a gente brincou aqui, e provavelmente no próximo ano saem mais 2, bonitinhos também. Legal, daí você volta aqui para falar sobre esses que serão lançados. Bom, eu agradeço mais uma vez a doutora por participar desse programa e acrescentar muito para o nosso telespectador. Aqui, assim, sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Você gostou? Quer assistir de novo? Acesse nossas redes sociais, pelo Facebook, /Programa Análise Direta, ou então pelo YouTube, no canal HIT Notícias. Você que está em outro país, já que nosso programa é transmitido para 190 países pelo canal 1 Europa e também para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias, pode entrar em contato pelo WhatsApp. O número, está aqui o número 55, para quem está no exterior, como eu disse, 11 99 224 7760, o número que está aparecendo agora na sua tela. E continue ligado, porque aqui você sempre tem uma programação de primeira qualidade. Até a próxima.